Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue seu vinho branco, seu Aperol Spritz e sua Catarina Sour, que está começando aqui mais um programa do canal Rebu, o oitavo e último da nossa série de entrevistas Crias da Quarentena. E para fechar a nossa série, estamos aqui com ela, que mora em Santos, SP, e é administradora do perfil Rumo ao Farol, Ana Barros. E aí, Ana, como é que você está? Tudo Oi, tudo certo? bom? Tudo certo. Muito obrigada por me chamar aqui. Estou muito feliz. Essa vai ser minha primeira entrevista como administradora do Olha. Rumo ao Farol. Que legal, que legal. Então, Muito estamos obrigada. estreando, né? Uhum. Eu acho que, se eu não me engano, basicamente a metade lá dos perfis lá é que assim, eu chamei podcasters, né? Então tem, por exemplo, tem uma amiga Hum. minha até ia te indicar que ela faz, o primeiro programa foi com ela que faz podcast só sobre mulheres, né? Ah, que legal. Ela faz um trabalho mais ou menos parecido com o trabalho da Svetlana Alexievich, né? Que é Uhum. entrevistar mulheres lá sobre determinados assuntos, mas Que legal. ela faz no geral, depois se quiser Eu vi, conferir. eu vi os vídeos do seu canal do YouTube e eu Hum, vi que tinha os vídeos com mulheres. Eu achei interessante. Eu vou dar uma olhada depois. vai lá que o canal dela é certeiro assim para a ideia também do seu Instagram, né? E Assim é legal, como ela é um podcast, né? Acho isso. interessante. Eu gosto muito de escutar podcasts. Então ela começou agora, né? E aí Uhum. fora ela, né? Teve outras pessoas que eu entrevistei também que algumas assim nunca tinham dado entrevista também, né? A Renata, por exemplo, do podcast que é o número 4, né? E por aí vai. E aí eu queria que você falasse para a gente então, né? Quem é você, né? E o que é o Rumo ao Farol? Bom, quem sou eu é uma coisa muito, né, abrangente, assim, né? Quem sou eu? Uma grande pergunta filosófica. Não sei quem sou eu. Mas, enfim, o Rumo ao Farol é uma página que eu criei. Primeiro, eu criei a página para escrever sobre o que eu estava lendo durante a pandemia. Eu, como eu tinha te falado, a gente vai falar isso também depois, mas como eu tinha te falado, eu fiquei em casa, voltei para casa, queria terminar de escrever um livro, terminei de escrever um livro, e aí o Rumo ao Farol foi para. Eu tava lendo muito, falei, vou escrever sobre livro, vou conhecer gente que pensa como eu, que está escrevendo, que está lendo. E aí o Rumo ao Farol, acho que é isso, uma plataforma. Se tornou uma plataforma depois, né, de conteúdo sobre mulheres escritoras. Porque primeiro eu escrevi sobre vários autores diversos, o que eu estava lendo, e depois eu foquei na escrita de mulheres, né, de autoras Uhum, mulheres. sim, É isso, acho que para mim é uma plataforma assim que você tem o Clube do Livro, né? Então, sim, sim. era para ter um canal no YouTube também que a gente vai falar sobre isso, É, mas eu dei uma pausa nisso, eu quero voltar um dia, mas enfim, é para incentivar a leitura de mulheres escritoras. sim, bacana. É isso. E por que o nome é Rumo ao Farol, assim? Rumo ao Tem. Farol é um livro da Virginia Woolf. Ah, olha, eu não É um dos meus conhecia. livros preferidos dela, Uhum, que agora tem uma edição da Autêntica que é Ao Farol. tá. Mas a edição antiga se chamava Rumo ao Farol. E Uhum, aí eu quis homenagear que a Virginia Woolf é uma das minhas escritoras preferidas. certo. Então, eu vou já aproveitar aqui que você falou desse livro da Virginia Woolf e deixar o recado aqui para o nosso público, né, que todos os livros citados aqui, a gente vai deixar o link, né, aí embaixo do livro, né, para depois a pessoa quiser pesquisar, comprar, Uhum. né, e assim por diante, né? E explica para a gente aí, esse projeto ele já existia antes, né? E se ele existia, como é que a quarentena impulsionou esse projeto e quais são as suas maiores influências para desenvolver esse perfil? Tá, vamos lá. Bom, a quarentena eu sou sommelier de cerveja, e aí quando começou a pandemia ficou muito difícil ir para bar e pegar uns freela, ficou muito complicado, assim, porque eu tô com muito medo da pandemia, fiquei com muito medo, eu ainda não tô saindo de casa, eu só saio para ir na casa do meu namorado, então tá sendo uma coisa bem restrita, assim, para mim. Então foi muito difícil voltar para os bares. E antes disso, eu tava fora, tava escrevendo um livro, comecei a escrever um livro no começo de 2019. E aí, quando a quarentena começou, eu falei, vou ficar em casa, vou ler, vou estudar e vou terminar de escrever esse livro.
E aí, eu terminei de escrever esse livro, mas antes disso eu falei, por que não colocar as minhas opiniões, né, o que eu penso sobre livro na internet? Tem tantos perfis legais, tem tanta gente legal para conhecer, vou tentar, né, vou começar um perfil disso. E aí eu comecei, assim, os livros que eu estava lendo, comecei com os livros da Margaret Atwood, que é uma trilogia Medadão, que se chama, não sei se você conhece, Eu que conheço a são 3 Margaret livros. Atwood, agora essa trilogia, ela é o do Contos da Aia, não? Não, é uma trilogia bem legal que tem Oryx e Crackle, Hum. que mais? O Ano do Dilúvio e Medadão, que é o último livro. Que eu É não bem legal, conheço. é sobre um futuro distópico, assim, é bem interessante. Eu estava lendo essa trilogia, escrevi sobre ela. Eu gosto muito da Pat Smith, estava lendo alguns livros da Pat Smith. Uhum. E aí eu escrevi sobre esses livros e comecei a conhecer meninas, né, principalmente mulheres, assim, porque eu estava escrevendo sobre livros de mulheres, né? E aí acabou que eu conheci muita gente e foi muito legal, assim, porque a troca é muito legal, né? Foi uma troca muito interessante, assim, de colocar as minhas opiniões e de ler opiniões de outras pessoas. E eu acho que eu tentei e aí deu certo, assim. Foi bem legal e aí as coisas foram crescendo, né? E as minhas maiores influências, não sei se eu tenho grandes influências, assim, eu acho que é mais as coisas que eu leio que me inspiram, Uhum. como essas mulheres que eu estava lendo, né? Margaret Atwood, estava lendo um livro da Marguerite Duras, Pat Smith, Virginia Uhum. Woolf. Então, eu acho que essas são as minhas grandes influências. Mas, assim, não me influenciei por alguma pessoa que estava fazendo isso já. Sim, Foi mais. Eu fui descobrindo pessoas depois. sim. Pessoas que me influenciam hoje, que eu conheci depois. Você tem algum Instagram assim que você segue pra caramba? Fora o Rebu, não é brincadeira. Mas assim, algum Instagram que você segue assim pra caramba? Por exemplo, né? Uhum. Eu sigo um Instagram muito legal que é da as Afrofuturas, né? Que é da como é que é o nome? Conheço. Ai, cara, esqueci o nome Conheço das ela. meninas. É a Isa e a Pétala, é isso mesmo. Elas inclusive Uhum. fizeram faculdade na mesma faculdade que a gente estudou, né? E tal. Uhum. Eu acho bem Você legal estudou assim. mesmo? Eu estudei na Unifesp, eu e o Rômulo. O Os dois. Aí elas também estudaram, não, quer dizer, elas não, a Pétala estudou na Unifesp também, estudou, que você estuda, alguma coisa fez? assim. Eu fiz mestrado em ensino de história Ah, e o legal. Rômulo fez letras, né, Hum. na Unifesp. E aí ela Uhum. também é de lá, tal, e aí eu acho bem, tem ela e tem uma outra menina que também faz um projeto com ela, que é a Maria e os livros. Não, Camila e Uhum. seus livros, e tem a outra que é Ah, eu acho que eu conheço também. os livros de Camila, os livros de Maria, É bem Impressões legal de o perfil Maria, delas. Impressões de Maria. Uhum. Acho que eu Né? conheço também. E Camila e seus livros e impressões de Maria. Pronto, agora sim. E São essas, você? são essas. Quais Instagrams que Bom, você segue? eu vou falar a minha amiga Clara Reading, Aham, que eu me tornei muito amiga dela, assim, na Clarice. Assim, ela é minha parceira no Clube do Livro. E eu adoro o perfil dela. Nossa, ela escreve super bem, assim, sobre os livros. Se chama sim, Clara sim, Reading. É, é, acaba que a gente influencia uma outra, né? Eu acho que é bem legal as trocas. sim. Eu gosto muito também do perfil que se chama Hardcover Mess. É um perfil só com resenhas em inglês, também de uma pessoa bem próxima a mim, então eu sigo assim, tudo que posta eu leio e Sim. comento e vejo. Acho que é isso. Ah, legal, né? É legal, porque a gente Mas tem agora, várias, né? tipo, várias pessoas que eu conheço e que eu adoro, assim, Uhum. no perfil. O História Guardada, não sei se você conhece. É de Acho muito legal cabeça, esse assim, perfil. talvez eu até siga. Tem vários perfis que eu adoro. Sim, história guardada. Eu acho que eu sigo também esse daí. É porque o que acontece, né? Eu gosto muito de seguir assim também pessoas, né? Então, basicamente, se você for olhar lá na nossa relação seguidores seguidos, né? A gente tem quase o mesmo número de seguidores seguidos, porque todo mundo que Uhum, segue a gente eu sigo de volta. uhum. É legal, né? Que tem uma troca Sim. interessante. Eu estou começando agora a tentar dar uma meio que uma enquadrada assim, porque eu estou tentando ver se a gente consegue jogar o nosso nicho um pouco mais para a galera que lê clássico e tal, né? Porque Uhum, é o que tem mais a ver com o nosso canal.
mas aí tem aqueles negócios de algoritmo do Instagram, né? Ah, Enfim, tá cada vez mais difícil de entregar conteúdo, né? eu tô de saco cheio com isso, na verdade. E aí eu vou seguindo mesmo, mas é interessante, né? Uhum, Pensar, eu também, eu me comunico muito com pessoas assim de outros perfis, né? Uns mais, outros menos, né? uhum, E aí, quando eu fui montar essa entrevista também, eu fui atrás de um monte de gente, né? uhum, E é muito louco porque eu lembro que, por exemplo, o seu perfil é um perfil que a gente segue há bastante tempo, né? Acho que a gente se uhum, segue mutuamente, eu não tenho certeza, uhum, mas se segue. sim. Desde que a gente, quer dizer, há muito tempo assim, desde que a gente começou com o nosso É canal. que parece, né, que a pandemia tá durando Sim, 84 anos. Faz exatamente. 84 anos. E aí, eu já conversei com você outras vezes, aí Uhum. depois eu vou ver lá e falar, eu ia falar alguma coisa com rumo ao farol de determinada coisa. Aí você vai lá, depois você esquece. Quando eu estava montando esse quadro de entrevistados aqui, tipo, eu selecionei 8 pessoas, depois eu comecei a lembrar, eu falei assim, putz, meu, tem uns outros perfis muito mais legais para eu entrevistar do que alguns que eu selecionei aqui. E aí, conforme eu vi que as pessoas não foram respondendo, eu falei, pô, meu, eu vou começar então a fazer o quê? Rever os perfis todos aqui, né? E ver quais Uhum. são os que começaram na pandemia para eu. Aí eu vi lá, apareceu um Para focar, inscrição. né, no Então, aí eu tema. falei, putz, ó, a Ana aí, tem até seu nome, a Ana Barros, né? Essa Ana aí tem até um canal, Uhum. vou ver. Aí fui lá e falei, vou chamar ela, né? Aí E não tem chamei. um ano ainda a página. Parece que tem muito tempo, mas não tem um ano ainda. Então, não tem, né? A nossa página Não. também não tem um ano. A nossa É página doido, né? tem 6 meses, alguma coisa assim. É Pô, que é menos. A então, minha já vai fazer um ano. a Foi gente em agosto. começou, a gente teve a ideia no meio do ano passado, mas a gente começou a postar em 4 de janeiro ou 4 de janeiro, eu acho, desse ano. Olha só. Foi 4 de janeiro desse ano. E Achei aí, que fosse mais. então, o nosso parece que é bastante porque a gente organizou, né? As postagens tinha que ser 3 por semana, e aí a gente postou muita coisa, né? Uhum. Mas é isso aí, são 6 meses, alguma coisa assim. Começou em Ah, 2021 que legal. mesmo. Uhum. E a sua já vem desde o ano passado, né? Ano passado, foi fim de agosto. Sim, que eu acho que eu te segui até com outro perfil que eu tinha, que era o Te Livrei Hum. também. Ah, eu não lembro desse. Eu Não, não... esse aí já era, já tá lá só segurando lá, nem os. Bem, vamos lá então, né? Você Uhum. fez aqui um projeto, né, pro YouTube, mas acabou parando, né? Qual foi o motivo dessa pausa, dessa desistência? Que eu lembro que era um canal legal, inclusive, né? Uhum. E como que você vê também essa questão de produzir incessantemente conteúdo para a internet? E agora com esse É, negócio do algoritmo piorou um pouco, né? é difícil, né? Eu acho que dá muito trabalho fazer vídeo no YouTube. Sim, muito. Então era toda uma produção, fazer o roteiro, falar, editar. E eu me sentia um pouco assim, estranha falando pra câmera e. Não sei, era tudo muito estranho, assim. Eu Uhum, sentia que eu não falava bem, que eu gaguejava, que. Sei lá, ficava nervosa. Toda vez que eu ia gravar vídeo, eu ficava muito nervosa, assim. sim. Então eu acho que, sei lá, não era pra mim, sabe? Mas eu penso em voltar a fazer vídeo no YouTube. Porque eu até que gosto de editar vídeo. O problema é que tem que gravar muito, fazer muitos vídeos para começar a ser reconhecido, para começar as pessoas olharem, ver. Então é muito um trabalho de formiguinha e eu não sei, não tava com tempo, não tava com vontade, Uhum, eu decidi focar só no Instagram, porque o Instagram era muito legal, era muito um bate e volta, sabe? É sim. ainda muito um bate e volta, porque não tô fazendo isso para as pessoas me verem como no YouTube. No Instagram eu tô lá conversando com as pessoas, conhecendo pessoas. Então é uma coisa muito mais íntima do que colocar um vídeo no YouTube, sabe? Então eu quero voltar a fazer vídeo no YouTube, mas eu tô pensando, sabe quando você fica pensando maneiras de fazer de uma maneira mais saudável, assim, para mim. Uhum, Então acho que é isso. Mas eu penso em voltar a fazer vídeo, porque eu gosto, mas também tem essa coisa, né, de como que eu vou fazer isso de uma sim. maneira que me agrade, que me deixe, me deixe bem, assim. Acho que é isso. Não, você tem razão com isso, né?
a minha namorada, às vezes, ela até fica um pouco, essa fala, porra, meu, mas toda hora você pensando em gravação, não sei o que lá, porque realmente, né, o que o pessoal, o pessoal acha, já falei isso aqui em outra entrevista, você liga a câmera aqui, sai, né, sai falando aqui. Eu vou te confessar que às vezes eu faço isso. Tipo, se for um livro que eu já tenho um certo estudo, conhecimento, tipo, eu ligo a câmera Uhum. aqui, vou falando, e aí é até ruim, porque às vezes eu até me perco, o vídeo fica uma bosta, mas a gente posta do mesmo jeito. Só que, assim, outras questões, né, como, por exemplo, não sei se você chegou a ver os nossos vídeos do Causando Maior Rebu, que são aqueles que a gente fala sobre temas polêmicos, né, como, por exemplo, o caso da Anne Frank, lá que teve uma mãe que tentou censurar o livro na escola, ou até mesmo da taxação Ah, dos não vi. livros, né, do Que governo legal. Bolsonaro. Então, Pô, que legal. a Não gente tinha falou visto. da taxação dos livros, né, também. Uhum. Aí esse vídeo aí tem que escrever um roteiro mesmo, assim, pesquisar um monte de coisa, e, nossa, isso daí demora dias, né? Demora. E, Nossa, tipo, é muito pesado, né? Pessoas sim, que, tipo, viver para fazer isso tem que ter muito tempo livre. sim, sim, exatamente, tem que ter muito tempo livre. Ou pegar o tempo livre que você faria outra coisa e ir para fazer. Então, e aí acaba ficando, foi isso que você falou, né? Às vezes acaba ficando um pouco maçante, e até insalubre, né? Uhum. Você ficar produzindo o tempo todo e pensando na produção o tempo todo. E é pior ainda para quem fez disso um trabalho, né? Porque aí Uhum. realmente a pessoa ela tem que postar, ela tem que fazer, não é todo dia, né, que você É, tá. isso traz também ansiedade, né? Pelo menos Uhum, para mim, trouxe ansiedade assim, de putz, tem que postar. Sabe, tem que postar, tem que conversar com as pessoas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tipo, não tava ficando mais tão agradável assim. sim, sim. E aí entra na sua pergunta, né? Tipo, porque produzir incessantemente conteúdo pra internet, tipo, isso traz ansiedade, né? E aí você produz um conteúdo mó, tipo, que você achou mó legal, aí chega lá e ninguém comenta, tipo, fica mó, sabe? E aí isso dá uma ansiedade, assim, tipo, você começa a pensar, putz, será que eu não sou boa o suficiente? Sim, sim, Então, verdade. Eu confesso que eu fico um pouco apegado nisso daí. O Romulo é bem sossegado, assim, uhum. mas eu Ele gosta de fico. fazer, Não, ele faz, aí ele não fica muito assim. Agora eu fico, meu, eu olho as visualizações, eu também. as Quero... coisas assim, meu, e aí eu falo, caralho, meu, tipo aquele Sim. Reels mesmo, né? Você posta um Reels, aí tem Reels que, tipo, 3.000 visualizações, aí você posta outro que você acha mó da hora e tem 10 visualizações. Você fala assim, caralho, meu, o que aconteceu? Enfim, Eu acho que a né? gente tem que pensar que não é sobre a gente, né? Mas é Isso, difícil. Não é sobre a exatamente. gente, é sobre as outras pessoas. Mas assim, pô, É, produzir, fiquei uma hora, uma hora não, um dia inteiro fazendo isso e não, e aí não tem flopou. Ah, é mó triste. visualização. Bem, vamos falar um pouco do conteúdo do seu Hum, canal, né? uhum. A gente está falando aqui sobre que você prefere as escritoras por uma questão de, acho que é de preferência, um posicionamento político mesmo, né? Acho que não dá para desprender isso, e eu acho que você, inclusive, tem até razão, né, em fazer um canal sobre isso, né, e focar mais ou menos nessa questão das mulheres em si, e etc. E aí eu fiz uma pergunta aqui, né, que em que medida que você acha que esse boom de escritoras, ele não é uma Uhum. jogada do mercado editorial, né, não é só isso. Aí deixa eu te perguntar, deixa eu te colocar a origem dessa questão, né? Hum, Eu tenho um amigo que ele faz mestrado sobre publicações de negros, né, de jornais negros na Argentina. E aí a gente estava fazendo uma resenha de um livro sobre relatos de escravos, e aí eu estava conversando com ele sobre o mercado editorial, né, e ele fica um pouco incomodado de vez em quando, porque ele enxerga, né, que o mercado editorial ele meio que se aproveita do negócio e fica jogando diversos trabalhos repetidos, né, na cena para inflar e fazer uhum. mercado, sabe? Ele fala assim, meu, os caras não buscam
outras conversas sobre o tema, né? Então, assim, narrativas de ex-escravizados. Aí ele fala, tem 1.000 livros de narrativas de ex-escravizados, mas não tem um livro sobre um tema específico X de escravizados, porque o mercado editorial viu que isso é um nicho que atrai público e vai lá e edita, reedita e tudo mais, né? Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Bom, eu acredito que o capitalismo transforma tudo em conteúdo, conteúdo e objeto de consumo. O Uhum, capitalismo faz isso. Então, todas as pautas, feminismo, o antirracismo, a LGBT, os LGBTQI+, o capitalismo pega isso para vender produto. Isso é um fato. uhum, Mas eu acho muito importante também que tem essa representação, porque é como se a gente estivesse escrevendo a nossa história. Por exemplo, eu vou falar da questão da leitura de mais mulheres. Eu estava fazendo um curso da pós sobre a história do romance. uhum, Dentre toda a história do romance, a gente deve ter lido uns 15 trechos de 15 autores diferentes. Uma era mulher, era uhum. Virginia Woolf, era uma. Então, eu acho que está rolando um boom no mercado, porque o capitalismo faz isso, mas também é muito importante que a gente escreva essas histórias, que a gente reescreva essas histórias, que a gente. Eu já li alguns livros de ex-escravizados, e eu acho muito importante que tenha isso. Porque Sim, quem escreveu essa história antes? Quem tinha escrito essa história? Eram os brancos. sim, Então, eles escreveram essas histórias e a gente reproduz essas histórias nas escolas e a gente ainda reproduz essas histórias. Então, eu acho muito importante que tenha esses livros para mostrar como foi de verdade. E a mesma coisa da questão feminina, questão da mulher. Eu acho muito importante que tenha esses livros e que tenha esse boom mesmo para todo mundo conhecer. E quanto mais mulheres escrevendo e mais mulheres sendo editadas no mercado editorial, melhor. Porque ainda é um mercado muito machista ainda. sim, sim. Porque é muito difícil, é muito mais, muitos homens editam e vendem muito mais livros que as mulheres. Então, eu acho muito importante esse boom, acho muito importante que a gente esteja falando disso, acho muito importante que essas histórias estejam sendo reescritas. Sim, não, é É isso. interessante mesmo, né? A gente percebe, né, a importância disso quando a gente vê a repercussão de determinadas questões, de determinadas coisas, né? Por exemplo, a gente entrou em vários grupos de leitores e de leitura no Facebook, né? Eu já saí da metade deles. E um motivo de eu ter saído de um deles, por exemplo, foi porque lançaram uma livraria aqui em São Paulo que ela é especializada em publicação de livros de mulheres. Então, assim, Tô você ligado. chegou a ver essa entrevista, A essa gata sem reportagem? rabo, sim. É isso. Então, assim, Uhum. você vai lá, você só tem autora, né? E aí gerou um puta de um incômodo numa galera que mas isso aí é segregar, isso daí é não sei o quê. Aí você fala, aí tipo, meu, é muito louco você ter que explicar, né, que sempre houve segregação. Essa livraria, ela não obrigou nenhuma livraria que tinha livro só de homens fechar. Uhum. Muito pelo contrário, tipo, ela só abriu um espaço que assim, cara, porque assim, qual que é a treta, né? A gente está com uma dificuldade muito grande de livraria, né? Uhum. Porque tem a Amazon, tarará, tarará. O capitalismo comeu isso daí igual ele comeu as locadoras, né? Uhum. De muito tempo atrás. E aí, quando você tem uma livraria que ela é especializada em mulher, né? Logo você pensa assim, pô, é legal, porque se eu quiser pesquisar, por exemplo, aquela autora que você leu, putz, um livro que tem um nome muito louco, que é sueca, Karina, né, o nome do livro. Aquele que conta a história da droga lá, que é uma Ah, distopia, calocaína. com a locaína, né? E Aham. aí tem a autora lá. Por exemplo, nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu ouvi por Uhum. causa de você, né? Uhum. E aí você vai encontrar esse livro, é muito mais fácil encontrar ele numa livraria especializada em mulheres. Então, se um dia, por exemplo, eu quiser ler distopia de mulheres, é muito mais fácil eu ir numa livraria só de mulheres e encontrar esse livro lá, do que, tipo, eu ir na livraria Cultura, que certamente 80% dos livros ali serão de homens,
né? Uhum. E provavelmente eles não compraram o livro dessa mulher porque não interessa, né? É louco a Mercado gente parar para pensar nisso, né? Porque as críticas, as listas, principalmente quando se fala de mulher na ficção científica, Uhum. assim, a porcentagem de mulher nas listas de melhores livros de ficção científica que ganharam aquele prêmio Hugo, tipo, é muito menor, sabe? Sim, Até sim, mulher sim. ganhou o prêmio Nobel. Quantas mulheres ganharam o prêmio Nobel, sabe? Sim, sim. Não, mas você tem razão, é em qualquer área, né? E Uhum, assim, até onde e é engraçado porque assim, né? Por exemplo, você tem lá uma lista, né? Você nunca para pensar nisso. Aí, por exemplo, saiu a lista dos 100 piores casos de assédio sexual de Hollywood. Aí você vai entender o que eu tô falando. Aí um deles envolve a Mariah Carey. Aí, tipo, já vem, mas tá vendo a mulher ali? Então, quer dizer, você tem isso 99. aconteceu? Sim, sim. Não tô Tipo sabendo assim, dessa eu história. tô falando que aconteceu, Hum. eu tô, né, porque a gente vê. A Mariah Carey abusou de alguém, é isso? Diz a história que sim, né, Tá, depois eu vou nessa pesquisar. lista, exatamente. Depois você dá uma olhada, mas eu tô falando que é totalmente inverso. Ninguém Uhum. vira e fala assim, nossa, por que que só tem uma mulher na lista do Nobel? Mas se tiver uma mulher na lista dos 100 casos de abuso sexual, aí já vira Uhum. motivo para você falar, tá vendo? Não é só homem que faz isso, né? Os É, caras, eles vão apontar. é complexo isso, até porque Não, a porcentagem de mulher que abusa é muito menor do que a porcentagem de homem que abusa, sabe? totalmente. Não, totalmente. Assim, é uma coisa assim, tipo, Surreal de diferente. surreal de diferente, né? E, enfim, mas ela serve como desculpa para você falar, tá vendo? Não adianta você criticar o homem, porque É. a mulher também É. faz, né? Aí a Aí você vai mulher. pesquisar no Google, né? Quantos casos aconteceu? Tipo, 2 em um ano, sabe? Isso, é isso mesmo. São tipo dois Nem em. encontra. Se você jogar isso no Google, você nem encontra Não, não, não encontra. reportagem. Realmente, não encontra. Enfim, né? E aí é justamente a conversa, né? Bem, nesse sentido. Uhum. Agora, eu não sei, eu vou dar uma. E como que é o ambiente de leitura, biblioteca e também o ambiente cultural aí de Santos? Ah, eu sempre digo que Santos é uma cidade bem complicada, assim. Se bem que tem de leitura, assim, tem uma loja de um livreiro que chama Realejo, que é uma Hum, loja de livro já muito antiga, assim, tradicional, que é bem legal. Ele faz encontros lá, fazia, né, antes da pandemia. E é bem interessante. Eu fiz um grupo de escrita criativa aqui que eu conheci em 2019, foi quando eu comecei a escrever. E eles me ajudaram muito, eram umas 5 pessoas, e a gente trocava, a gente lia, a gente escrevia, então isso era bem interessante. O ambiente cultural, assim, a gente não tem muita coisa para o público, assim, de uma coisa da prefeitura da cidade. Tem algumas coisas no SESC, o SESC tem bastante coisa, tem bastante curso, tem bastante palestra, tem bastante movimento, né? Aqui em Santos também tem o Festival de Cinema, que acontece uma vez por ano. Tem algumas coisas assim, tem algumas bibliotecas também, mas não é nada muito, não é que nem São Paulo, sabe? Ainda é hum, bem provinciano, assim, hum. Santos. Eu não gosto de morar aqui, particularmente falando. Não tem muita coisa para fazer, não tem museu, sabe? Tem a Sim, praia, é. que é legal também, mas não é a mesma coisa. Sim, por um lado é bom, né? O lance eu estava até pensando, eu falei, putz, meu, como poderia não ter pandemia para gravar esse programa aqui em Santos, né? Ficaria Uhum. aí uns 4 dias, até mais, numa boa, numa praia. Na Mas praia. então, é bem interessante isso. Eu estou perguntando, né? Porque é legal a gente pensar, né? Como é que a gente tem essa questão da leitura e da questão da cultura também meio que jogada de canto, né? E eu fiz uma vez um passeio, não, um estudo de campo com a escola, com a faculdade, né? A gente foi aí para Santos ver o Museu do Café, tarará, Uhum. né? Eu achava que tinha uma outra, mas parece que é um centro assim, né? Mas não é muito, né, Uhum. Tem movimentado. o Museu do Café, tem o Museu da Pesca, o Museu do Mar, tem essas coisas. Sim, sim.
E tem o Museu do Santos Futebol Clube, né? Verdade, tem isso agora também. Eu já visitei também esse museu. A gente visitou no mesmo passeio, inclusive, né? Uhum, Mas, enfim, viram tudo. vi, Agora tem o Museu do Pelé, se eu não me engano. o Museu do Pelé estava em construção quando a gente Uhum, tem o foi. Museu do Pelé agora. Ah, legal. Pelé. É, Vamos lá, então. Aqui, você acabou de falar que você organiza, né, um clube da leitura aí em Santos, né? Mas aqui também você participa de algumas leituras coletivas. Aí eu gostaria de que você comentasse um pouco, né, essa sua experiência aí em Aqui em LCs. Santos, a gente fez um curso de escrita criativa com o coletivo Pagu, que foi Hum, inclusive um escritor brasileiro que ministrou, Alexandre Marques Rodrigues. É, e aí a gente ficou muito próximo, assim, todo mundo do curso que a gente fez. Era um curso de um mês, assim, mais ou menos, que era na Cadeia Velha de Santos. E a hum, gente era em cinco, seis, assim. E a gente ficou muito próximo. E aí acabou que a gente transformou isso num grupo de escrita criativa, para a gente ler texto de cada um, comentar. Isso foi em 2019. A gente continuou com o clube, né? Com o clube não, né? Com o grupo até o começo da pandemia e depois a gente parou de se encontrar por conta da pandemia. A gente tentou fazer online, mas não deu certo. hum, Enfim, está em stand-by, assim. E aí o Clube do Livro, que é o Clube do Livro do Rumo ao Farol, que chama Clube do Livro Contemporâneas, é um clube que eu faço que eu organizo com a Clarice do Clare Reading, que eu já falei aqui. E a gente decidiu ler só mulheres brasileiras contemporâneas, mas a gente queria livros que tivessem sido feitos a partir de 2010. Então, de hum, 2010 a 2020, esse era o foco. legal. Então, a gente ministra esse clube do livro, e por incrível que pareça não, mas é óbvio, né? Que só mulheres participam, é muito engraçado. Vez ou outra vem um cara no meu Instagram e pergunta: posso participar? Tudo bem se eu participar? Eu falo, tudo bem, pode ir lá, né? Tipo, não tem problema. Mas aí nunca aparecem, É, inclusive. Então, mas é bem legal, assim, porque é um espaço muito legal. A gente acabou já ficando amiga, sabe? Todo mundo. Sempre tem as mesmas meninas que participam, então é bem legal. A gente. É tipo uma comunidade, assim. E aí a bacana. gente fez o semestre passado, né? 6 livros. A gente leu Carta Rainha Louca, a gente leu Enterre Seus Mortos, a gente leu O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, Água de Barrela. Uhum, E foi bem incrível, assim, os 6 meses. Aí a gente, vamos fazer de novo, né? Aí sim, a gente fez de novo e aí tô com vários projetos pro clube, inclusive aquelas entrevistas que eu te falei. sim, Quero sim. fazer lives com as autoras no Instagram, então estamos É, pensando em várias coisas. vai fundo aí que dá certo. Eu vou fazer live, foi o Uhum. que eu falei, fazer live no Instagram é bem mais fácil do que fazer assim, do jeito que eu tô fazendo. Até porque Uhum. depois não precisa editar, né? Tem tudo isso. O É. único problema é que o Instagram limita, né? Acho que é 50 minutos ou 1 hora, se eu não me engano, a Ah, é? live. É, Não ele limita. sabia. A Eu primeira vou que eu pesquisar fiz, mais. a primeira e única, né, que eu fiz, tipo, eu tava falando com a menina assim, e aí, de repente, tipo, a Caiu. gente, peraí, aí começou a contagem lá, tomou um susto assim, aí fiquei, tchau, tchau, não, não, não", e acabou, Acabou. né? Foi bem assim. Ah, eu não Então, sabia. eu cheguei a responder uma pergunta lá que você estava falando sobre desse grupo, né, da Contemporâneas, e nossa, eu fico assim, eu fico muito agoniado, né, quando eu combino alguma coisa com alguém e não consigo cumprir. Então, tinha uma pergunta, você queria participar do grupo? Aí eu apertei sim, né? Aí depois você Ah, veio, mas, isso, aí você veio falar, oh, vamos participar tal. Aí eu mas não pensei, era do Contemporâneas. era Era outra, a da do leitura Tom, conjunta da Montanha isso, Mágica. isso mesmo, da Montanha Mágica do Thomas Tá Mann. rolando esse grupo Então, também. e aí, nossa, você não sabe, aí eu fui e fiz aceitei de participar de um grupo de leitura daquele livro Duna, né? Ah, E, sei. Assisti o filme. assistiu o filme, o filme antigo, O não saiu ainda. do Lynch. David Lynch. É ruim pra caramba? É ruim. É. Horrível. Bem, eu tô tentando ver, mas eu não consegui passar do começo do filme Não. ainda. A gente tem outra, a gente que é do século XXI, né? Uhum. Segunda década do século XXI, a gente acha que aquelas
efeitos especiais são muito ultrapassados já. É Então, difícil. eu não tenho problema com isso, mas assim, eu não consegui ver pela dinâmica do filme mesmo, assim. É meio chatinho. E aí, né, enfim, eu entrei nesse clube da leitura e aí o pessoal fez um cronograma lá. O que interessa aqui é que os caras já estão Hum, terminando o livro, eu estou na segunda página ainda, sabe? E aí eu Tá falei, sem cara, tempo. meu, e o livro também não é muito legal, né, para falar a verdade. Mas, Não te mas pegou. enfim, não me pegou. E eu também tentei participar de uma outra, então assim, eu acabei falando, né, que queria participar da do Tomás Ah, Mann, mas mas tudo bem, era só uma enquete no então, Instagram. mas sabe, eu fico assim mesmo, eu fico, pô, eu marquei, e aí a mesma coisa com as entrevistas aqui, né? Eu marco com Uhum, as pessoas, depois eu não tenho coragem de desmarcar, eu acho assim um insulto, sabe? Não uhum. tô falando de você desmarcar comigo, eu tô falando ao Foi contrário. mal. Não, você entendeu? Eu tô falando. Desculpa. Não, eu tô falando ao contrário. Eu tô falando, tipo assim, Uhum, eu aceito muito bem que as pessoas desmarquem comigo, uhum. mas eu não aceito por nada que eu desmarque com a Desmarcar. pessoa. Uhum. Assim, eu tenho uma repulsa a esse comportamento, sabe? Tipo, meu, de eu combinar uma coisa com a pessoa. E assim, isso aí não é uma bronca, pelo amor de Deus. É tipo, Tudo bem. eu Não, fico fala para as assim, ó. pessoas o que aconteceu. É, Eu então, quase desmarquei essa entrevista, porque eu tô com uns negócios para terminar. E ele falou, ah, a gente pode fazer amanhã? E aí ele falou, ah, amanhã não dá. Eu falei, tá bom, então não, eu mas consigo. assim, eu falei que amanhã não dá, mas também falei que daria outro dia, né? Sim, Falei sim, assim, sim, pode ser sim. outro Não, dia. não. Até falei para você, ó, se não der, tal, não tem problema. Mas assim, Tranquilo. por exemplo, aqui, né, nessa série de entrevistas que eu fiz, né? Já aconteceu assim, de tipo, virarem a minha namorada mesmo virar para mim e falar assim, não dá para você fazer isso outro dia? Aí, assim, perguntando, falando isso 3 dias antes. E eu Uhum. viro para ela e falo, e eu vou desmarcar com a pessoa? Sabe? Tipo, bem assim, velhão, ranzinza mesmo. Falo, não dá para desmarcar com a pessoa, já combinei, né? Mas desmarcarem comigo sem crise, sabe? Eu não tenho problema nenhum. Agora, eu desmarcar, eu não consigo, né? Bem, Certo. vamos lá então, né, para a pergunta de número 8, né? Vamos lá. Tô Para aqui aberto. você, né, ler é um ato político, né? E se sim, que medida que você acha que a leitura pode tirar a gente Ai, dessa difícil. bagunça que a bosta do Brasil virou? Difícil essa pergunta. Porque, primeiro, o Brasil é um país de poucos leitores. Sim, Pouquíssimos leitores. As pessoas não leem no Brasil. É muito complexo esse assunto, porque tem várias camadas da sociedade e várias formas de pensar que não sei o que acontece. O Brasil é sim. realmente, as pessoas não leem no Brasil. E para mim é um ato político ler, para mim, porque eu gosto muito de ler teoria, leio teoria feminista, leio teoria antirracista, eu leio, assim, bastante. E eu gosto muito de ler coisas para aprender, para sentir que eu estou evoluindo como pessoa, né? Uhum. E eu gosto de ler livros de várias maneiras, de filosofia, enfim. Mas acho curioso isso, porque esses dias, eu não sei se você viu, eu postei no meu Instagram os 10 mandamentos do delírio comunista. E a gente não pode falar de comunismo no Instagram porque vem um monte de gente te encher o saco. Eu acho muito engraçado isso. Veio um monte de gente reclamar, veio um monte de gente falar mal. Enfim, algumas pessoas eu achei que era fake, assim, isso é fake e tal. Nem dei importância. Mas teve uma pessoa em particular, uma mulher, que ela tinha um Instagram de leitura também, um Instagram literário. E aí eu fui ver os livros que ela lê, né? Ela lê livro do Tolstói, leu vários russos, Dostoiévski, tipo, vários livros que eu leio também, tipo, Thomas Mann. E aí eu fiquei pensando, poxa, tipo, ela veio e me encher o saco por causa do delírio comunista. E ela lê as mesmas coisas que eu leio, sabe? Tipo, o que deu errado ali, sabe? Uhum. Pensando. E eu fiquei pensando, tá, então ela não aprendeu nada, sabe? Com o Tolstói, o cara era comunista, sabe?
sim. Comunista, socialista, anarquista cristão, ele era. Uhum, isso, E exatamente. aí fico pensando, tipo, tem alguma coisa errada. E aí eu vi que ela lê uns livros também que o livro negro do comunismo, essas coisas, sabe? Esses livros que são uma desinformação. Uhum, Então, eu acho que assim, você pode ler e não conseguir tirar o Brasil da bagunça que virou por conta disso, sabe? Então é bem específico. Eu acho que talvez é complexo. Mas, inclusive, a galera lê até o Olavo de Carvalho, né? Isso daí exato, é exato. justamente uma bagunça do cacete, as ideias desse cara aí. Exato. Enfim, Agora, sim, se a gente. Eu nunca li nenhum livro do Olavo de Carvalho, então eu não sei o que tem nesse livro, eu não sei. Eu uhum, só sei que o cara é o Olavo de Carvalho, a gente não tem que dar moral, né? E eu não faço ideia do que está escrito lá no livro dele. Mas, enfim, eu acho que a leitura pode tirar a gente da bagunça que o Brasil virou se a leitura fosse incentivada quando as pessoas são mais novas. Não só a sim, leitura, como a educação também. Se o país focasse mais na educação das crianças, uma educação pública de qualidade, eu acho que sairia da bagunça que o Brasil virou, mas é muito específico, né? Tipo, a sim. leitura das crianças na escola, uma educação de qualidade, aí sim. Eu acho que sim, porque quando a gente é adulto, a gente começa a ler, pode virar que nem virou esse, né, que eu te falei. Sim. A gente teve exatamente uma mesma treta no nosso perfil por causa dos delírios comunistas também. A gente fez um vídeo, né, do Uhum. Causando Maior Rebu também, Uhum. do qual eu explico desde quando que as pessoas elas reclamam que o comunismo é o problema do mundo, né? E aí eu volto lá no Uhum. Marx, tal, enfim, Uhum. até antes disso, né? E aí, enfim, deu também comentário, deu a mulher, foi uma mulher, acho que é perfil fake, inclusive. Uhum. Mas enfim, né, eu dei uma meia atenção, mas depois eu falei, quer saber, meu? E a pessoa acabou nem vendo o vídeo no YouTube. Ela só reclamou lá no Instagram e não viu o vídeo depois. Mas eu acho que tem uns robôs, né? Sim, Que sim, parece gente que é fake mesmo. Tem quanto, tipo, não tem seguidor, tem pouco seguindo. sim, sim. Eu acho É que isso eles mesmo. veem que está escrito comunismo, já Sim. enche o saco. Foi a palavra mágica. Tipo, você É coloca palavra mágica. ali. E deixa eu vou, posso fazer uma outra pergunta? Você acha que tem tempo aí para a Não? gente fazer Vai? mais alguma? Pode perguntar. Porque sabe o que eu fiquei curioso? Eu não sabia que você tinha morado na Itália, né? Então, acabei Hum, descobrindo isso agora. E aí você falou disso, né? Que o Brasil é um país que lê pouco e tal. E assim, a gente sabe que a Itália, né? Ela tem um período aí, quer dizer, ela tem vários períodos horríveis da história da Itália, né? Uma emenda, né, da Primeira Guerra Mundial com um período fascista, com uma Segunda Guerra Mundial, e ainda vai ter depois um período aí que o pessoal chama de anos de chumbo, que é um momento ali onde tem uma turbulência, né, de extremismos de esquerda e de direita uhum, lá que acabaram transformando a Itália numa, enfim, no país tipo, as pessoas viviam com medo do terrorismo. Tem até a história do Cesare Battisti, né? Ele é desse período aí da história da Itália, aquele cara que veio aqui para o Brasil fugido, né? uhum. Que aí deu uma polêmica porque ele foi acolhido pelo governo, etc. e tal. Mas até antes disso, né? Eu acho que falar do fascismo é pior ainda do que qualquer outro tipo de movimento que aconteceu depois. E como que é isso na Itália, assim? Você conseguiu perceber, reparar alguma Uhum. coisa? Quando eu estava na Itália, o primeiro-ministro, não. Eu não sei. É muito difícil a política na Itália, é muito Uhum, diferente da nossa, porque eles votam para o presidente, eles votam para o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro escolhe o presidente, e tem vários tipos de ministros. uhum, E aí, entre esses ministros, tinha o Salvini. O Salvini é tipo, não sei se você conhece, tipo não, o Bolsonaro da Itália. uhum, Super conservador, super anti-imigrante, super. Queria acabar com a cidadania, que nem eu falei, né? Fui tirando a cidadania, queria acabar com a cidadania para pessoas italianas que nasceram fora da Itália. Então, ele estava fazendo políticas. Eu não posso falar. Posso falar qualquer coisa aqui? Na Itália, a maconha tinha sido liberada. uhum, A maconha só com CDB, com um nível de THC bem baixo, e só o CDB e vendia em loja, assim. Era muito normal você ter uma lojinha ali e ter maconha na loja. uhum, Tinha lojas disso. E o Salvini, na semana que eu fui embora, ele acabou com essa lei,
essa liberação, né? Então, você vê como o cara é conservador, né? Sim. Então, essa lei acabou, não existe mais isso. Um retrocesso. Enfim, e aí você perguntou como isso na Itália. Eu tive a sorte de conhecer pessoas que eram muito de esquerda, que eram totalmente antifascistas. Uhum. Porque eu estava na Toscana, eu fiquei na Toscana. Na Toscana é a região mais antifascista da Itália. Até porque todo o conhecimento que teve naquela época, a época do Da Vinci, enfim. E até depois, os grandes pensadores ali, Dante, estavam na Toscana. Então eu tive a sorte de conhecer pessoas que eram muito antifascistas. Sim. Mas eu estava até conversando com uma professora de italiano, que ela é da Emília-Romagna. A Emília-Romagna também tem um movimento antifascista muito grande, que tem Bolonha e tal. Eu acho que é Bolonha. Bolonha é a capital da Emília-Romagna, se eu não me engano. Sim. E lá é muito antifascista também. Bolonha é uma cidade muito antifascista e minha professora é... Só, assim, só para eu saber, a Toscana ela fica mais no norte da Itália, né? E a Bolonha fica mais no sul, é isso? Ou estou Não, enganado? Não? não. As duas são... É mais norte, é mais norte. Porque vai falar que ali onde fica Roma é a metade, né? Então é Aham, norte. As duas são sim. no norte da Itália. E aí eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas que eram total, assim. Então, mas eu acho que eu tive sorte. E eu acho Sim, também porque quando a gente vai com o espírito para um lugar, a gente conhece pessoas parecidas com a gente, né? sim, sim. Então, mas que na Itália a política é muito diferente do que é no Brasil, assim. Eles ainda meio que vivem naquele... A gente vive nesse dualismo esquerda-direita. A gente vive nisso, nessa polarização. Mas acho que na Itália é um pouco diferente, porque as ideias deles são muito mais, como posso dizer, revolucionárias do que a nossa. Eu acho que é essa a palavra. Eles são Sim. muito mais revolucionários, assim, no sentido de ir lá e fazer, de viver uma vida. Até porque a vida lá é mais simples do que a vida no Brasil. Hum, De poder viver de acordo com o que você pensa correto, sabe? sim. Então eu acho que é um pouco diferente, mas também existe uma ingenuidade ali. Porque a Europa é totalmente diferente do Brasil, sabe? Lá, lá a cidade mais, como posso dizer, mais perigosa é Nápoles. E não chega perto de um Rio de Janeiro, sabe? Uhum, Então tem uma ingenuidade no sentido da desigualdade social. Porque sim, todo mundo lá é praticamente classe média aqui, sabe? sim. Então eles não têm contato com a pobreza extrema que nem a gente tem aqui no Brasil. Então é complexo, é diferente. Sim, sim, entendi. Não, interessante isso daí, né? Porque minha curiosidade mesmo, ela está relacionada com o negócio de você... a minha luz aqui, ela deu um problema. Não sei por que ela apagou aqui. Ela tá ligada, mas ela tá super fraca. Ah, agora melhorou. Agora voltou. E tá fazendo um barulho aqui. Então, agora tá normal. Não perguntei porque assim, né? Para mim é muito curioso. A gente tem aqui no Brasil, você tem os movimentos conservadores, né, de extrema direita e tudo mais, que eles são baseados num vazio político, né? Tipo assim, você não tem um grande movimento de direita no Brasil, né? Como, assim, você tem o varguismo, né? Mas o Uhum. varguismo é ele foi o que criou aquela ideia de político herói, né? Então, se você perceber depois do E o Getúlio Vargas era uma Vargas, pessoa muito complexa também, né? sim, sim, né? E Não se a dá para gente dizer que ele era extrema-direita, super conservador também. É isso, complexo. não, exatamente. E O assim, Brasil é sempre assim, sempre muito complexo. As personalidades brasileiras são complexas, né? isso não. E aí depois do Getúlio Vargas, vários presidentes tentam imitá-lo, né? Inclusive até o Uhum. próprio Lula, né? O Lula, quando tem a descoberta do pré-sal, ele vai fazer o mesmo gesto do Vargas de colocar a mão no petróleo e mostrar a mão suja, né? Inclusive é Uhum. interessante que o Lula mostra até a mão que não tem um dedo dele, né? Para ficar bem marcado Uhum. assim a imagem dele de verdade, assim. É. É muito louco isso. E aí aqui a gente fica remoendo um comunismo que nunca existiu, com uma sociedade conservadora que nunca existiu, com um passado que nunca existiu, por aí vai. Agora, na Itália, você tem, tipo assim, você tem, cara, um regime fascista, sabe? É igual a nossa ditadura Uhum. militar, né? Muito, Uhum. muito talvez mais
com uma imagem muito mais poderosa, né, do que a nossa ditadura militar. E aí eu fiquei curioso, né, para saber como é que o italiano lidar com isso ao longo do dia, né? E talvez por isso eles sejam mais militantes, como você falou também, né? Uhum. Na acho que é isso, mas é interessante, eu gostaria de conhecer. É que para você saber como é que um país se comporta, você tem que morar no país, né? Não dá pra fazer que É, e nem. como eu falei, tive a oportunidade de conhecer pessoas que eram italianos mesmo, sabe? Uhum, Eu morei um tempo num camping. Foi muito cara, louco, assim, foi bem que legal. legal. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, inclusive pessoas que estavam trabalhando com imigrantes, que ensinavam italiano para imigrantes. E a gente vê também essa ascensão da imigração, né? Esse Uhum, crescimento da imigração. Tinha muito imigrante na minha cidade. Na cidade que eu estava, era uma cidade muito para frente. Acho que era uma das cidades mais para frente, assim, da Itália. Que a gente tinha coleta de lixo, uma coleta muito certa de lixo. sim. Era incrível a cidade. E tinha um programa muito interessante para inserção de imigrantes na cidade. Hum. Então, eu acho que eu estava no lugar certo. Ah, legal, não, que bom, né, meu? Porque, putz, você Você vai para passar perrengue no É, e também exterior, você fala, vai pode. para Milão, é totalmente diferente, né? Uhum, A cabeça das pessoas é completamente diferente. Então também tem um lugar da Itália, né? Que você tá. sim, imagino que sim. Bem, vamos lá então, né? Indo aqui para a nossa reta final, né, as duas últimas perguntas aqui, seu leituras e devaneios. Opa, É. desculpa. Eu mudei aqui no meu, coloquei esse No rumo. meu, no meu eu não mudei. Vamos lá. Se o Rumo ao Farol fosse um livro, né, um filme, uma HQ ou uma série, qual seria? Eu, eu sempre zoo que eu tô numa vibe bem novela vaguezinha. E aí, não sei, eu tô assistindo muito filme da Agnes Varda, tô assistindo Olha, muito filme do Godard. Sempre gostei, na verdade. Mas agora eu tô nessa vibe de conhecer mulheres que, de novo, eu coloco isso em tudo na minha vida, né? Mulheres diretoras de cinema, e eu tô assistindo muito filme da Agnes Varda, então talvez fosse um filme da Agnes Varda. pô, legal, cara. Eu vi um filme da Agnes Varda só na minha vida e, Qual? tipo, assim, eu gostei muito. O Garoto do Kung Fu. Kung Fu Master, no MUBI, né? Com Kung Fu a Master, isso Jane mesmo. Birkin. Nossa, mas esse é o pior filme dela. Sério? Nossa, eu achei, meu, sensacional, assim. Eu não gostei muito porque eu não gosto da romantização da pedofilia. Ah, tá. Não, tem Isso, essa isso parada pegou. É mesmo. bonito o filme, mas Sim. eu achei estranho. Eu, Não, eu não já, desceu. eu já olhei o filme por um outro espectro, assim. Eu já olhei o filme um pouco mais por uma crítica ao machismo mesmo, Também? porque ele mostra uma relação entre uma mulher muito mais velha com uma criança que para mim ela não quer dizer, para mim não, né? No filme ela tenta mostrar como que ninguém vê que isso é pedofilia, Que estranho. É, justamente também. por causa do E menino. Hã? desculpa. E o menino é Não? filho dela, né? Filho da Agnes Varda, com o Jack Ah, Demy. é? Ah, não Aham. sabia disso aí não. E eu acho legal esse filme, essas curiosidades, né? Porque a Jane Birkin tinha a filha dela, Charlotte, no filme, e Uhum. o bebezinho também é filha da Jane. Ah, olha, Eu bacana, achei isso legal, filme em família, bacana. em famílias. A minha namorada já assistiu mais filmes dela, né? Ela viu aqui nas Uhum. praias de Agnes lá, ela viu outros filmes. Esse eu Assim, não assisti ainda, eu mas tá no sou. MUBI, né? Vou assistir. Sim, sim, tá no MUBI, né? Sou fãzão de novel vague. Eu gosto muito do estilo meio filme tosco, assim, sabe? Que tem aqueles ruídos, assim, de o ator atua mal numa determinada cena, mas aí continua, né? Eu acho Em muito, dancinha, meu, eu acho muito legal acho mesmo. legal também. E por fim, né? Você aí pode falar para o nosso público aí do Rebu, né, para o público também do Rumo ao Farol, que está vendo esse Uhum. canal aí, um recado para esse Brasilzão aí que tá o maior Rebu. Ai, meu Deus, que complexo. Diria, leiam mais mulheres, muito importante ler livros escritos por mulheres, comprem livros escritos por mulheres, incentivem a sua escritora local, o seu escritor local também, porque não precisa ser só mulheres, pode ser, Uhum. leia escritores LGBT, LGBTQ, leiam escritores.
leiam mulheres trans, leiam homens trans, leiam mulheres lésbicas, homens gays, leiam negros, leiam o que vocês puderem ler fora do padrão homem, hétero, branco. Enfim, eu acho que isso é o mais importante, é o que eu tento trazer na minha vida. E para o Brasil é difícil, né? Eu acho que a gente tem que segurar a barra de que é morar no Brasil, né? Sim, Por enquanto. E tentar exatamente. não sucumbir à tristeza geral, porque talvez passe em algum momento. Então, é verdade. 2022, quem sabe? Né? Estamos aí em 2022. Né? Quem O sabe? Rebu não apoia nenhum político, mas, né? Não, é verdade, é isso aí mesmo. Então, é isso aí, Ana. Muito obrigado aí pela nossa participação. Valeu muito aí Obrigada a você por o me nosso chamar. papo, né? Espero que a gente consiga marcar outras vezes, né? E Uhum, inclusive às vezes até de uma forma presencial, né? Que faça uhum. aí com que o encontro ele se torne mais uma conversa de boteco do que um vídeo para YouTube, certo? É, Muito obrigado. Sim, quando a pandemia acabar, tô pensando em fazer várias coisas presenciais de Clube do Livro, essas coisas, e tá convidado. muito obrigado. Se você quiser ler mais mulheres. Sim, sim, não, com certeza, né? Eu tô com essa intenção, inclusive tô lendo aqui até, ó, Scholastic, Mukasonga, né? Ah, legal. Ainda não li, mas Aqui a a gente editora tem, Nasa é bem legal. sim, né? Tem esse livro angolano aqui, o angolano aqui, Ah, né? olha só, não conhecia. Ondiak. Ele é legal, é um Legal. é um filme meio infanto-juvenil, né? Uhum, Mas assim, eu tô variando, né? Também entre outros, porque eu também preciso ler alguns clássicos que eu não li ainda, mas assim, uhum. né? As Eu também, tô lendo influências. a Montanha Mágica, né, do Thomas Mann também. Sim, Tô né? lendo também. Eu leio livros escritos por homens, gente. Sim, né? É que assim, o recado é, né, Ana? Não precisa ser É, só isso, né? Tipo, exato. você pode muito bem variar e o clássico ele virá clássico pela qualidade dele, né? Não por quem Uhum, escreveu, né? uhum, com Se é certeza. homem, mulher. Mas É, isso é complexo também, porque o clássico ah, vira clássico não, a perdão. partir da crítica A e da. partir da crítica, é verdade. Eu tenho um professor que ele diz que o clássico só vira clássico depois de 20 anos que você morre. Hum, E então é interessante isso, né? Porque quantas mulheres são redescobertas depois de 20 anos? Muito menos do que sim. os homens, né? Tem aquele Então, livro. clássico, eu tenho, eu É, tenho, eu tenho um problema assim eu, com clássicos escritos por homens, eu porque tem acabei muitos falando que eu não. merda, na verdade, né? Essa é a verdade. Não, 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 eu só tô te corrigindo, assim. Te corrigindo, Sim, não. Quem sou eu para corrigir? Mas mas tô você tem falando do meu razão. pensamento. E aí eu fico pensando, né? Tipo, vários clássicos escritos por homens nem são tão legais assim, né? E só foi, né? Só foi um sucesso porque foi escrito por um homem branco, hétero, né? Então, Sim, 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 você tem razão. é, é muito é complexo. Sim, sim, não, verdade. Bem, depois dessa lição, né? Esse aí foi é o final do nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Acaba aqui, encerra aqui também a série Crias da Quarentena, né? E vamos ver aí se a gente volta aí, lógico, com outra série de entrevistas que, por favor, não tenham envolvimento com a droga da pandemia, né? É, sim, quero que Porque acabe logo. vamos combinar que a gente já está aí de saco cheio, né, de fazer Uhum. vídeo live e essas coisas todas, e também de ficar isolado em casa, não poder nem ir no botequinho aí experimentar uma cervejinha nova, É, né? chato Como a nossa mesmo. amiga aí, Ana faz. Certo? Muito obrigado a você, público do Rebu, Obrigada por a ir você, no Farol, a todo né? mundo que tá lendo, tá vendo, assistindo. Isso Muito mesmo. obrigada. Sigam o Romofarol no Instagram. Tem links aqui Tem o na link aqui descrição. embaixo. Tá certo? Muito obrigado, Ana, e até Obrigada a a você. próxima aí. Até, tchau. Tchau. Vamos lá.